Fala, Bahia Casters! Hoje estamos aqui num horário... Você que está assistindo ao vivo, tá vendo a gente aqui num horário diferente. São 3 horas da tarde de uma segunda-feira. Pois é, hoje aqui a gente tem... Hoje o estúdio tá movimentado, hein, Cabas? Movimentado. Hoje a gente tem também vovô do Ilê, que horas? Nada mais, nada menos do que vovô do Ilê, né? Às vésperas do carnaval, que maravilha. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui agora. Foi? Acabou de dizer. Estou confirmando. 17h40. Que maravilha. Você que está chegando agora, seja ao vivo ou está assistindo gravado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Se você não vai com a nossa cara, deixa o seu dislike, porque o que importa é a gente cutucar o negócio do algoritmo, não é isso? Gente. Pois é, então isso ajuda a fazer o nosso corre, mas não só o nosso corre, o corre de todo mundo que passa por aqui, porque tem muita gente boa que passa no Bahia Cash. Então tô sentindo falta de meu amigo Serginho, que não tá aqui com a gente agora. Tá em outro corre, fazendo outro corre aí. Como sempre. Agenda de carnaval pra ele é complicadíssimo. Músico perto de carnaval é um problema. Exatamente. Mas nosso convidado também perto do carnaval é um problema. E ele abriu aí, conseguiu um espaço na sua agenda super lotada, às vésperas do carnaval, e a gente vai conversar. Mas antes disso, eu queria mandar um salve especial para a galera do Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, quiçá do Brasil, quem sabe talvez até de Brotas, né? Eu imagino. E Original Atelier do nosso querido Prince Adamo. Prince Adamo, pois é, maravilha. Hoje, pessoal, a gente vai conversar com um cara que não é daqui de Salvador, mas eu acho que é de coração. Ele é de coração daqui, tá? A gente vai conversar com Flávio Gonçalves, que é diretor-geral do IRDEB, que é um patrimônio baiano. Um patrimônio da Bahia e do Brasil, o IRDEB. Bem-vindo, Flávio. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Valeu, querido Pedro, tamo aí, valeu pelo convite, um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí o BahiaCast, parabéns pela iniciativa. Eu vi alguns cortes já aí com alguns convidados que passaram por aqui e uma honra poder estar aqui pra gente conversar sobre carnaval, cultura, música, futebol, tem muita coisa boa acontecendo nessa Bahia. Que massa. E eu tenho o privilégio de estar aqui, você falou já que eu não sou baiano, né? Então, pois é. Eu tive essa honra de nascer baiano, mas tenho o privilégio de morar na Bahia. Quando eu viajo, eu sempre falo isso por aí, eu tenho o privilégio de morar na Bahia e todo dia é dia de ter contato com coisas que só a Bahia tem. Pois é. Agora, rapaz, você é de uma terra que não costuma revelar pessoas famosas, não, né? Pessoas, assim, muito notórias, né? Sua terra. Natal mesmo, onde eu nasci? Onde você nasceu? Nasci em Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, terra de ninguém mais, ninguém menos do que o rei Roberto Carlos, né? Exatamente, Roberto Carlos é de lá. Todo mundo tem um problema na água lá, né? Quem nasce lá, nasce especial, assim, é? Não. Comunicativo. Quem dera. Sérgio Sampaio é de lá também, o Sérgio Sampaio, conhece, né? Claro. Eu quero botar... Pois é. Pois é, de lá também. Enfim, tem Rubem Braga, que era um cronista também importante. Aí. É uma cidade pequena, né? Ainda ou não? Cresceu, mas deve estar na faixa hoje de 200 mil habitantes. Ah, não é tão pequeno assim, não. Está entre as maiores do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado pequeno, na verdade, tem 4 milhões de habitantes só. Imagine, Salvador tem 4 milhões. Isso. Então é como se fosse o estado inteiro, né? Mas realmente tem uma história assim de cultura, de música também, literatura, que tem alguns artistas também relevantes. Mas claro que a Bahia não tem nem comparação. O que existe na Bahia, a Bahia não tem comparação com os outros países. O cara já tá baiano mesmo, viu? Já tá bairrista, que nem a gente. Calma, mas isso é verdade. Mas se ele quiser ser baiano mesmo, ele tem que se associar ao Esporte Clube Bahia. Certo? Exato, comprar uma camisa e aí já ganha, entendeu? Começou um negócio de rivalidade aqui, viu? Tô vendo. Não, nosso papel é transmitir o futebol baiano. Pois é. Da capital e do interior também. Não importa que lado. Mas ele é cidadão soteropolitano, né? Você ganhou aí Esse título, Em 2018 ganhei esse título, cidadão soteropolitano. Fiquei muito feliz de ter recebido essa homenagem. Tinha 3 anos só que eu tava aqui e recebi essa... Agora eu completei 7. Acabei de completar 7 anos de Bahia. Que massa. E o que te trouxe pra Bahia foi a profissão, foi o trabalho ou você veio pra cá por outro
motivo e se apaixonou? Como foi aí? Como foi essa paixão aí pela Bahia? Não, eu vim pra cá pra trabalhar mesmo. Vim pra cá pra contribuir, né, com a TVE, com a Rádio Educadora FM, com esses patrimônios da Bahia, como você falou. Acho que são 2 grandes patrimônios da Bahia, mais de 40 anos de história. E vim pra cá porque recebi esse convite na época do ex-governador, agora Rui Costa, né? Uhum. Ele me convidou e conversamos bastante sobre um projeto de uma rádio e televisão pública, né? Que tipo de conteúdo, que tipo de visão que ele tinha e que eu tinha também na época, de contribuir mesmo, de ser uma televisão plural, diversa, próxima das pessoas. Cheguei aqui e fiquei feliz no estúdio, porque logo que cheguei, as pessoas já comentando, tô assistindo o Campeonato Baiano na TVE. Então, ainda bem que a TVE tá transmitindo. Então, a gente realmente, quando eu conversei com ele para vir, eu falei, tô indo para fazer uma televisão plural, diversa, não é para fazer uma televisão chapa branca de propaganda do governo, não é nada disso, não. E a rádio também, né? Uhum. E ele disse, não, com certeza. Eu falei, porque tem que ser assim pro povo assistir. Isso. E para mostrar as coisas da Bahia. Uhum. Então eu fico feliz que depois de 7 anos a gente conseguiu inovar e aproximar mais as pessoas. As pessoas já têm um carinho muito grande pela Rádio Educadora, como você tem, como eu te perguntei antes, né? E a própria TVE também. Mas não adianta ter só um carinho, a gente precisa ter audiência. E hoje a gente tem. Hoje a Rádio Educadora cresceu sua audiência nessa mudança de programação que nós fizemos nesses últimos 2 anos. E também a TVE, com certeza, né? Transmissão agora do Bavi, por exemplo, que nós fizemos, a gente liderou a audiência na televisão aberta na Bahia, com 20 pontos de audiência, e quem estava em segundo lugar tinha 8 pontos de audiência. Olha só. Então, assim, fora YouTube, com 170 mil pessoas assistindo simultaneamente o jogo. Então, hoje a gente realmente, tanto na capital quanto no interior, eu sei que as pessoas estão assistindo, não só por causa do jogo, vem aí carnaval também. Uhum. E as pessoas gostam de carnaval e a TVE faz a maior transmissão do Carnaval da Bahia. Estamos nessa correria nesses últimos dias aí, preparativos para fazer. Eu imagino sua correria, meu irmão. Estamos na loucura, porque é uma operação de guerra, são 65 horas ao vivo. A gente vai ficar 1 hora aqui agora, né? Imagine 65 horas ao vivo em 6 dias. É uma loucura. Mas a gente fica feliz porque a gente vai transmitir uma diversidade de atrações de artistas, de música, que nenhuma outra emissora vai colocar no ar. E as pessoas vão conseguir assistir isso na Bahia, no interior, na capital, mas também no Brasil. A gente vai estar ao vivo pro Brasil e pela internet, pro mundo todo. Vocês vão entrevistar Vovô do Ilê aqui. Isso. E Vovô, nós transmitimos a Noite da Beleza Negra, que o Ilê faz lá, agora em janeiro. E aí Vovô me disse... na segunda-feira, Flávio, muito obrigado pela transmissão, ficou muito bonita, e eu não paro de receber mensagens de pessoas nos Estados Unidos, na Europa, que acompanharam a Beleza Negra pelas imagens da TVE. Entendi. Então a ideia da TVE é isso, dar visibilidade ao que acontece na Bahia, para que mais não baianos que não tiveram essa chance também poderem conhecer um pouco dessa terra maravilhosa e essas belezas, essa arte, essa cultura, essa música. Nada contra São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente sabe que outras emissoras acabam exibindo muita coisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. A gente precisa mostrar as coisas da Bahia também. Mas não apenas, né, Flávio, para os não baianos, mas também para os baianos que estão morando, né, longe daqui. Então é uma coisa que a pessoa mata a saudade, né? Eu, por exemplo, eu gero conteúdo no Instagram e muita gente me segue, é baiano que não mora mais aqui. Eles falam, pô, eu sinto tanta saudade da terra que às vezes eu entro no seu Instagram para ouvir o sotaque. Eu me sinto um pouco em casa, né? Então acho que essa é uma função também aí da TVE para poder contemplar essa galera que tá morando longe, né? Com certeza. Eu recebi no meu WhatsApp esses dias uma foto de um pessoal em São Paulo deitado assim no sofá, embaixo da coberta e assistindo pelo YouTube o jogo do Bahia. E aí dizendo, chegou a hora aqui de eu matar a saudade. A mensagem era essa, chegou a hora de matar a saudade da Bahia e do Bahia também. Da Bahia e do Bahia. Lá em São Paulo assistindo, enfim, é isso que exatamente você falou. É a possibilidade também, milhares de pessoas já saíram da Bahia e estão brilhando, trabalhando, vivendo em outros lugares, né? A gente sabe disso e a comunicação aproxima, permite matar a saudade e às vezes até as pessoas conhecerem. Eu encontrei em Brasília, eu estive em Brasília recentemente, encontrei um torcedor do Vitória lá. E ele me disse, rapaz, a TVE transmite o Campeonato Baiano. E ele disse, meus filhos nasceram em Brasília, os filhos dele nasceram em Brasília. Ele falou assim, meus filhos já assistiram mais jogos do Vitória do que eu
porque quando eu morava em Salvador, não conseguia ir pro estádio, não passava na televisão todos os jogos. E aí ele disse, agora meus filhos assistem todos os jogos do Vitória, porque a TVE transmite todos os jogos do Vitória, todos os jogos do Bahia. Os filhos dele têm, sei lá, 8 anos de idade. Então imagina, essas crianças tendo a oportunidade de assistir uma coisa que eles nunca viram aqui presencialmente, nunca tiveram aqui, mas eles conseguem acompanhar pela internet. Então esse é um papel que eu acho importantíssimo. Importante. E as pessoas estão no interior também. A Bahia tem 15 milhões de habitantes. Sim. Nem todo mundo consegue vir a Salvador para assistir um carnaval, para ir num show, para ver uma partida de futebol. Então, tudo isso que a TVE transmite, também para quem mora no interior, a Bahia tem cidade que fica a 1.000 quilômetros de distância daqui. Isso. A pessoa não tem dinheiro, não tem tempo, não consegue sair de lá para vir. Então, poder ter uma televisão que transmite essas coisas da Bahia para os baianos que estão no interior, eu acho que tem um potencial de identidade local, assim, de colaborar com essa coisa da identidade local que é fundamental para o futuro de uma sociedade, como a sociedade baiana mesmo. Verdade. Você entende assim, Flávio, que essas mudanças que estão sendo feitas, certo? Essas mudanças super radicais, é um reconhecimento de que teve talvez uma má gestão, um má pensamento dos anteriores, por exemplo, ou essa mudança tem alguma, como é que se diz? Tem algum objetivo assim específico, por exemplo? Não, acho que não é passado. Eu brinco assim, televisão e rádio não é museu, com todo respeito aos museus, que vivem de passado. A gente vive de presente, a gente vive o que está entregando agora. Então, independente do que a programação da rádio já foi, a programação da TV já foi há 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 40 anos, isso não importa muito. O que importa é o que a gente está entregando agora para os baianos que estão aqui, para os brasileiros que estão por aí e que estão acessando conteúdos que interessem as pessoas e que tem uma diversidade que, de fato, representam a Bahia. A gente colocou no nosso planejamento que nós fizemos para a TV e para a rádio que é assim, serem as emissoras que mais fortalecem e representam a diversidade da Bahia. Então a Bahia tem litoral, a Bahia tem a Chapada, a Bahia tem futebol, a Bahia tem música, a Bahia dentro da música tem um universo gigantesco musical. Então tudo isso, tem culinária na Bahia, tem agricultura familiar na Bahia, tem mulheres baianos, tem homens baianos, tem LGBTQIA+, baianos. Então tudo isso, essa riqueza, essa diversidade da Bahia, a ideia é que isso esteja em algum momento do dia, da semana, representado na tela da TV. Então as pessoas podendo ver, às vezes vai ser num filme, num documentário, às vezes vai ser numa ficção que vai passar na tela da TV, às vezes vai ser numa entrevista com alguém da Bahia que às vezes não dá entrevista em outros canais. Às vezes, Index, por exemplo. às vezes vai ser num show de um artista já conhecido, às vezes alguém que está começando a carreira. Às vezes vai ser um time de futebol que nunca passou numa televisão e que vai passar, um campeonato que antes não passava numa televisão, nenhuma transmitia. E hoje a TVE transmite todos os campeonatos, não só a Série A do Campeonato Baiano, mas Série B, feminino, Sub-20, Sub-17, até o intermunicipal entre as cidades a gente transmite. Imagine você ter um jogo entre Itapetinga e Mucuri. Quando é que isso passa na televisão? Um jogo entre Itapetinga e Mucuri. Nada contra Bahia e Vitória, que são as duas maiores torcidas. Mas a gente precisa também mostrar essa diversidade. Nada contra Ivete, nada contra Cláudia Leite. Pelo contrário, a gente dança, a gente escuta. Mas também a gente tem que tocar. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo o Alexandre Leão, eu estava ouvindo Juliana Moraes, eu estava ouvindo artistas outros que têm outras carreiras, têm outras trajetórias e também precisam ter espaço. Então, toda essa diversidade, eu acho que é essa diversidade que tem aproximado e chamado a atenção das pessoas, porque as pessoas começam a se ver na TV, começam a se escutar na rádio. Eu fiquei feliz quando eu vi aqui a entrevista que vocês fizeram com o Lodum, né? E aí ele dizendo, as outras não passam, mas a TV passa quando o Lodum tá na avenida, quando o Lodum tá na Barra, entende? Então as pessoas estão começando a ver. Do mesmo jeito que o Lodum tá se vendo, vocês podem ter certeza, tem muita gente se vendo e se escutando na Rádio Educadora e na TVE. Então, esse é o papel de uma TV e de uma rádio pública, é trazer essa diversidade, dar espaço para pessoas, instituições, enfim, artistas que às vezes não tem espaço em outros lugares, porque amanhã ou depois vão ser também... a gente vai ter essa história. A gente transmitiu o último show de Moraes Moreira no Carnaval
de Salvador, quem transmitiu foi a TVE. Então, a gente vai transmitir esse ano um show ao vivo no Carnaval de Nelson Rufino, 80 anos. Uma figura reconhecida no Brasil todo. Entende? Agora, com certeza vai ter aí muitos outros artistas que vão estar passando no Campo Grande, na Barra, no Pelourinho, e que vão ter espaço na programação da TVE e da Rádio Educadora. Mas existe essa preocupação, por exemplo, a TVE, ela pode se preocupar com as questões de audiência, de pontuação, essas coisas, ou para vocês isso daí seria uma consequência? Vocês se preocupam mais com a qualidade do produto, do artista apresentado? Ou vocês podem sim se preocupar com a questão de audiência? Porque, inclusive, o Campeonato Baiano eu vi alguns patrocinadores, que era uma coisa, para o meu ver, posso estar falando uma bobagem, é uma novidade. Sim. Né? E os patrocinadores sim se preocupam com a questão da audiência, porque eles querem continuar patrocinando, certo? Mas eles precisam também ter uma resposta. Vocês podem se preocupar com a questão da audiência? Com certeza, nós nos preocupamos com duas coisas, audiência e qualidade, assim como vocês aqui no BaiaCast também. Vocês com certeza estão preocupados e querem cada vez mais audiência, então quem não curtiu, curte aí, né? Você falou e agora eu tô falando também para ajudar. Boa. Né? Então quem não curtiu, curte aí. Faz aí, olhando para sua câmera. Né? Sua Divulga, câmera é essa aqui, ó. Curte aí, vamos seguir, vamos compartilhar as coisas aqui do BaiaCast para que mais pessoas consigam escutar e ver. Mas vocês também se preocupam com a qualidade. Aí, vocês estão ajeitando a luz, o som. Então, tudo isso, essas duas coisas, porque todos nós somos profissionais. Quem trabalha na TV e na Rádio Educadora é profissional. Eu sou jornalista. Então, tem muitos outros profissionais que trabalham lá. A gente acredita no conteúdo que a gente oferece. Nada contra as outras emissoras de rádio, de televisão. Cada um cumpre o seu papel e cada um responde pelo que faz. Eu acho que tem muita gente aí que só incentiva a violência, que só incentiva consumo, que incentiva umas coisas, muita fofoca. Se você ligar a televisão aberta agora na Bahia, você vai ver um monte de programa de fofoca da vida dos outros. Eu acho que isso não contribui para nada. E eu acredito nos nossos conteúdos, nos conteúdos que a gente está oferecendo. E eu acho que quanto mais divulgação, inclusive, tiver, mais gente vai assistir. Não é pouca coisa para uma televisão pública, qualquer televisão pública no Brasil e no mundo, da audiência que nós estamos dando. Não é. 20 pontos de audiência na televisão aberta, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. E de uma TV pública, né? Que já tem um certo estigma em relação a isso, né? Eu digo que é um preconceito. Isso. Né? Que eu digo assim, é um preconceito, porque quem experimenta, às vezes, toma uma... mas a TV é com essa qualidade, todo dia eu recebo mensagem ou gente falando assim, nossa, o Bavi ficou muito bom na TV. A TVE fez uma transmissão do Bavi que ficou muito boa. Então as pessoas estão se surpreendendo, e aí quem se vê, experimenta e gosta, a tendência é continuar assistindo. E a gente quer cada vez mais assistir. É óbvio que a gente não vai ter baixaria, a gente não vai ter incentivo à violência, que às vezes isso outras emissoras fazem, só para ter mais audiência, repercussão, essas coisas todas, entende? Reverberar nas redes sociais. A gente não vai ter isso, entende? Mas que a gente vai querer sim ter. Eu tenho muito orgulho. Hoje o nosso canal no YouTube tem 335 mil pessoas inscritas no canal no YouTube. Não tem televisão na Bahia que tenha um canal com 335 mil inscritos no YouTube. É difícil você ter, às vezes, até no Brasil, 335 mil inscritos. Isso é o quê? É muito. E a gente não está pagando, a gente não está fazendo publicidade para o povo se inscrever. Nada, né? Não tá? É orgânico, é natural. Então, isso é um reconhecimento. Falando de Bahia, então, falando de Bahia, principalmente, a gente experimenta muito isso. Falando de Bahia, esse é um grande atingimento, assim, para algo que é produzido aqui, sabe? Esse que você está falando de ter essas pessoas, assim, é realmente um atingimento gigante. Agora, Flávio, é uma coisa seguinte, vamos lá, eu nasci na Bahia, tenho 44 anos, e vivi muito o período da TV, o período... assim, vou chamar de, entendo da melhor forma, período áureo da TV, porque simplesmente não concorria com nenhum outro tipo de meio. Era a TV reinando absoluto, tá? Então, a gente tinha os canais abertos, tão somente, década de 80, década de 90, anos 2000. E acontece que a TVE, durante muito tempo, era, sim, um folhetim político, né? E muitas vezes com a qualidade que deixava um pouco a desejar, né? Então, assim, quem cresceu, quem viveu aquela época, vive um pouco o estigma de que uma TV pública
é uma TV que tem a sua tendência política, né, que é utilizada muitas vezes assim. Então, eu queria saber de você, já que foi uma conversa sua com o ex-governador Rui Costa, que, né, que poxa, incentivou e tal. Mas hoje você não vê interferência política no período de hoje? Não, inclusive hoje quem é o governador é Jerônimo, né? Que assumiu recentemente, que era secretário de Educação, Jerônimo. E o IRDEB está vinculado à Secretaria de Educação. E Jerônimo, não é porque ele virou governador não, mas de fato eu trabalhei com o Jerônimo, porque como ele era secretário, nós trabalhamos diretamente muito. Nós criamos até um novo canal de TV juntos, que chama hoje TV Educa Bahia, que pouca gente sabe, mas nós criamos esse canal em 2021. Aqui em Salvador, por exemplo, é o canal 10.2. Você chegar em casa na TV aberta, 10.1 é a TVE, 10.2 é a TV Educa Bahia. E lá tem aulas ao vivo com professores da rede estadual para os estudantes da rede. Isso foi criado durante a pandemia, mas isso continuou. E nós colocamos essa TV e a própria TVE, junto com o Jerônimo também, no interior da Bahia. Nós inauguramos estações retransmissoras pelo interior, entendendo que quem nasceu no interior tem o mesmo direito de assistir a TVE de quem nasceu em Salvador. Perfeito. Então não adianta também ir lá transmitir um jogo, um show do interior, de um artista do interior, se aquele sinal não chega no interior. Então precisa ter o conteúdo do interior, mas também precisa ter o sinal chegando lá. Então isso foi feito inclusive nessa parceria com o Jerônimo. E agora o Jerônimo foi eleito governador, colocou no programa de governo dele compromissos em relação à TVE e à Rádio Educadora, como por exemplo, continuar ampliando o sinal para o interior, continuar promovendo o festival de música que a Rádio Educadora promove todos os anos, fez 20 anos o festival, e cresceu nesses últimos anos em premiação, em músicos do interior, inclusive sendo premiados e participando do festival, e crescer também a programação local, oferecer cada vez mais conteúdos locais. Eu acho, Pedro, na boa, que eu sou suspeito para falar se tem influência ou não, porque eu acho que quem tem que falar é quem escuta a rádio e quem assiste a TV, porque aqui não tem como você dizer uma coisa e fazer outra, porque a gente está ao vivo aqui. As pessoas estão nos assistindo. Então, é a pessoa parar para ver. Então, para ver a TVE, para escutar a Rádio Educadora e chega a sua conclusão. Porque eu sou suspeito, eu trabalho lá. O que eu posso dizer é que quando eu vim para cá, eu combinei isso com o ex-governador e ele me disse, não é para ser uma TV chapa branca. E eu disse para ele, se for para ser chapa branca, nem me convide, porque ninguém vai assistir. Porque as pessoas vão ficar com esse estigma aí que você falou. Ah, é uma TV que vai ficar fazendo propaganda do governador, então nem vou ligar essa televisão. Isso. Né? É. Então, se a gente está dando essa audiência, que eu falei que a gente está dando, se as pessoas estão nos seguindo nas redes sociais, e é muito raro, é raríssimo, se você entrar nas redes sociais da TVE, é muito raro você ler um comentário de alguém falando assim, essa televisão faz campanha para A ou faz campanha para B. É muito raro. Entendi. Pode ser que alguém chegue a essa conclusão. Só que eu acho que o importante é acompanhar a programação e para tirar suas próprias conclusões. Eu acho que não é para servir para isso. Eu não tô lá para fazer isso. Entende? Tô lá para ter pluralidade. Então, por exemplo, vai ter o carnaval agora. Certo? O Carnaval de Salvador. A TVE vai transmitir. Assim como na época anterior, que o prefeito era outro, nós convidamos o prefeito de Salvador, ele foi lá e deu uma entrevista. E o prefeito de Salvador anterior, assim como esse que está aí, não eram apoiadores do ex-governador, nem é o apoiador do atual governador. E ele foi convidado para dar uma entrevista, afinal ele é o prefeito da cidade. Ou o secretário de Cultura do município, ou o presidente da Fundação Gregório de Matos, enfim, seja quem for que trabalha com arte, com cultura no município, isso vale para o carnaval, mas isso vale para o dia a dia. A prefeitura lançou o carnaval da prefeitura semana passada, o apoio que a prefeitura de Salvador vai dar. A gente estava ao vivo lá no Jornal de Meio-Dia e entrevistou o prefeito. Eu estou dando um exemplo, entende? Mas não adianta aqui eu ficar citando um exemplo. Eu faço um convite para as pessoas assistirem e chegarem à conclusão. Se acham que alguém está sendo beneficiado ou não, aí cabe às pessoas opinarem. É uma coisa curiosa, porque assim, por conta de tudo que eu relatei aqui, da minha infância, juventude e tal, a TVE não fazia parte do meu hábito de consumo de mídia, né? E há algum tempo atrás, zapeando, tá, caiu na TVE e eu tive esse estalo. Eu falei, meu Deus, mudou padrão de qualidade e tal, tá bacana. E
E aí eu queria convidar também a todo mundo para que tire suas próprias conclusões. Já que ele fez nosso jabá, vou fazer também o dele, né? Então, a galera que normalmente não tem nem gravado lá, a Educadora, a TVE, coloca no seu... Porque tem o negócio lá da sintonia fina e tal, às vezes nem tá aparecendo, né? Então, coloca lá para você, vez ou outra, conferir e ter aí esse banho de Bahia, né? Que o IRDEB se propõe a fazer. Vamos falar um pouquinho de rádio. Rádio, né, a gente estava conversando aqui em off que a Educadora acabou de passar por um processo de rejuvenescimento, né? Uma atualização aproximando-se mais dos mais jovens, né? Mas vocês não vão esquecer os mais velhos como eu, não, né? Você tá jovem ainda. Não, que bondade, 44. que bondade. Você tá bem jovem. A gente estava conversando aqui, porque eu adoro a Educadora, assim, é uma rádio que fica o tempo inteiro lá, eu fico ouvindo, faz parte bastante do meu hábito de consumo de rádio. E eu sou um cara que no carro eu ouço rádio. Né? E eu gosto de coisas mais antigas, eu gosto de coisas consagradas, coisas atemporais, né? Eu acho que a Educadora tinha essa coisa, atemporal, né? Como é que você vê hoje? Como foi essa mudança de vocês e como é que vocês veem o futuro? Então, todo mundo precisa se atualizar, né? Vocês aqui estão o tempo todo se atualizando e qualquer veículo de comunicação precisa se atualizar, óbvio. Para quê? Para conquistar, manter os atuais ouvintes. Então a gente quer que você continue escutando a Rádio Educadora. Que bom que você escuta e continua sintonizado lá 107.5 FM. Mas também nós queremos atrair novos ouvintes. Como é que a gente faz para atrair novos ouvintes? Precisa oferecer outras coisas. Precisa ter uma estratégia de oferecer novas músicas, uma nova programação, novos programas. Em 2021, nós fizemos o maior investimento na história da rádio. Que investimento foi esse? Nós reformamos a sede da rádio com novos estúdios, novos equipamentos. Nós compramos um novo transmissor para a rádio depois de 30 anos. Inauguramos um novo transmissor FM para melhorar e ampliar a cobertura do sinal da rádio. Nós lançamos um aplicativo e um novo site para a Rádio Educadora. E nós lançamos uma nova programação. Nessa nova programação, nós fizemos duas coisas principais. Uma, tocar mais música da Bahia. A rádio já tocava muita música, mas nós ampliamos. Então, hoje... E quando você fala, desculpe te interromper, mas quando você fala música da Bahia, muita gente já pensa, música da Bahia é music. Não, você está falando música da Bahia, vários estilos musicais desse caldeirão que é a Bahia. Exatamente, de tudo um pouco. Por exemplo, nós lançamos um programa chamado Rock com Dendê. Boa. Que tem rock baiano, mas também tem rock do Brasil, também tem rock de fora do Brasil. Então, nós lançamos um programa em parceria com as orquestras. Com a Afrosinfônica, Neo Gibá, Osba, Rumpilesse. São as orquestras aqui da Bahia. Nós estamos tocando um novo programa com músicas de orquestra da Bahia. Mas tem rock, tem isso, tem samba. O samba nasceu na Bahia, né? Sim, não tenha dúvida nenhuma disso, viu? Quem disser o contrário, a gente se chateia aqui. Com certeza. Então, nós lançamos um programa chamado Samba, que toca o samba que nasceu na Bahia. Mas toca samba da Bahia, do Brasil... Sim. Né, de outros lugares também. Então, essa diversidade, que nós ampliamos essa diversidade, só para você ter uma ideia, Pedro, nós tínhamos 6.000 músicas na nossa playlist, nosso computador, para quem está acompanhando, é assim, um computador que tem lá 6.000 músicas. E a gente escolhia a programação em cima de 6.000 músicas. Hoje nós temos mais de 16.000 músicas. Aumentou só 10.000. 10.000 músicas. O que nós fizemos? Pesquisamos mais música da Bahia, do Nordeste, do Brasil e de fora do Brasil e trouxemos essas 10.000 músicas para cá. Essas 10.000 músicas aumentaram a diversidade, com muita qualidade também, e faz com que a gente possa atrair novos ouvintes, porque rádio precisa também, digamos assim, além de satisfazer, precisa surpreender as pessoas. Uhum. Você é ouvinte de música, você gosta de música. Você gosta de ouvir esses artistas aqui, por exemplo. Mas, de repente, você escuta uma coisa que você não conhecia e aquilo te agrada. Isso. Não é isso? E é assim que a gente aumenta o nosso repertório, né? Uhum. Exatamente. Então, a ideia foi, vamos tocar quem a gente já toca, mas vamos trazer gente que a gente ainda não toca. De forró, pode ser, samba, rock,
música de orquestra, música nordestina. A gente lançou programas dos países que falam português que não são daqui. Não só de música brasileira, mas tem outros países que falam português. Trouxemos música desses países e tocamos. Lançamos programa de música latino-americana, não sei se você gosta. Mas a gente hoje tem um programa que chama Soy Louco por Ti. Tem gente que gosta de música feita fora do Brasil, música latino-americana. Tem grande e que não deixa de ter uma interseção com a nossa música, né? Em algum ponto. Com certeza, porque você tem toda a história da música afro, ela tem tudo a ver com o Caribe, com a América Latina, etc. Então essas conexões estão o tempo todo colocadas, assim como a música nordestina. Nós lançamos um programa chamado Baião de 2. Esse programa Baião de 2, ele toca a música do Nordeste todo, os 9 estados nordestinos. E tem uma conexão musical também entre os estados nordestinos. Então a gente foi oferecendo novos programas, novas músicas e tentando atrair novos ouvintes. Perfeito. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, porque a gente quer sim. E isso surtiu efeito. Vai completar 2 anos agora em maio. 2 anos vai completar. E a audiência da rádio subiu. Um dia eu recebi uma ligação, não vou dizer de quem, mas eu recebi uma ligação de uma pessoa de uma outra rádio. Sim. E ele, rapaz, você viu como aumentou a audiência da Rádio Educadora? Eu vi sim. Rapaz, estou impressionado a audiência da Rádio Educadora, como cresceu. Eu falei, isso tinha acabado, a gente tinha, 6 meses. Eu falei, eu estou esperando quando der 1 ano, 2 anos, que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai continuar a rampa. Porque quanto mais diversidade se oferece, mais ouvidos você atinge, né? É isso. Flávio, é o seguinte, a gente está aqui com uma interação que vamos ver aqui o que é que o pessoal está escrevendo, se tem pergunta e tal. Pedro Patrocínio, meu xará. Boa tarde. Você acha necessário a TVE expandir para o interior para mostrar o interior para Salvador? Bacana a pergunta, né? Ou seja, meu xará, gostei dele. É patrocínio, já vem com o Bambá também. Eu acho isso um ponto interessante, porque veja só, uma coisa é a gente oferecer a capital e a cultura, né, de Salvador para o estado inteiro. Mas e o contrário, né? A Bahia, o sertão, para nós aqui, os praeiros, né? Trazer a chapada para aqui para dentro, né? Como é que você vê isso? Isso é fundamental. A TVE tem que ter essa diversidade geográfica, essa diversidade territorial. E nós, nos últimos anos, fizemos um movimento e esperamos agora expandir. Nós lançamos um programa chamado Bem Bahia. Um programa que vai toda quinta, sexta e sábado na TVE. Tem reprise sexta e sábado. É um programa de arte e cultura do interior. Então, nós pegamos nossa equipe, começou a viajar para o interior, visitar e conhecer e trazer essa cultura do interior. Então, um programa de arte e cultura da Bahia, chamado Bem Bahia. Nós lançamos um programa chamado Rural Produtivo, que visita os agricultores, as cooperativas, as associações que estão produzindo no interior alimentos, por exemplo. E a gente mostra que alimentos são esses. Como é que faz para comprar um alimento desse, por exemplo? Nós lançamos fizemos uma parceria e lançamos um programa chamado Viajando pela Bahia. Visita no YouTube aí, entra aí, TVE Bahia e dá uma olhada. Viajando pela Bahia, apresentado pelo Matheus Boa Sorte. Claro, é um craque, Matheus Boa Sorte, claro. Então, ele tá com a gente desde o ano passado. Ele é poeta, ele é compositor, ele é cantor de forró. Apresentador, editor, voa drone, o cara faz tudo. Exatamente. E aí, chamar Viajando pela Bahia. E ele mostra cada lugar dessa Bahia. Então, respondendo ao Pedro... E outra coisa, desculpe, mas uma coisa importante. E sob o olhar de um cara do interior. Nasceu em Brumado, exatamente. Então, quer dizer, esse interior, ele já tem filmes e documentários que são produzidos no interior, tem lives de artistas. Nós exibimos festivais de música do Capão, nós exibimos festivais de música de Feira de Santana, de Juazeiro, de Vitória da Conquista. Então, minha terra preferida, Vitória da Conquista. Então, nós exibimos lives, né, shows de artistas do interior. Ilhéus e Itabuna também fizemos. E o futebol, que eu já tinha comentado aqui, que a TVE também exibe campeonatos de times do interior. Quando é que você ia imaginar que você ia ver um jogo entre Vitória da Conquista e Itabuna na TV? Difícil. Certo? Então. Difícil. E isso tem uma outra... Eu acho que assim, tem um propósito muito grande, que é uma coisa que assim, me fere. Aliás, desculpe todo mundo que pensa diferente, mas me fere, e eu preciso dizer, podcast diz que pode falar tudo, né?
Então pode falar tudo, posso falar. É diferente da TV, do rádio, aqui a gente pode falar tudo. Mas me fere ver um baiano torcendo pro Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, Corinthians, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É um negócio assim que nada contra os clubes, de jeito nenhum. Mas a gente é baiano, minha gente. E outra, quando a gente apoia time daqui, eu não sou um cara de futebol, não sou um amante de futebol, como eu disse aqui antes, eu sou Bahia não praticante, porque eu não acompanho. Mas se for para apoiar, eu vou sempre querer apoiar um time da Bahia, que a gente está movimentando a nossa economia, entendeu? Movimentando marcas que estão apostando na Bahia, nos times baianos. A gente, eu vou comprar a camisa do Flamengo. Aí fica um monte de gente no interior da Bahia que torcendo para Flamengo, para não sei o quê, que é uma cultura que não é nossa verdadeiramente. Então, em relação a isso aí, Flávio, eu acho que isso é um propósito importantíssimo. Por isso que a gente apostou muito no futebol, justamente aí. Aí alguém me perguntar, mas Flávio, vocês vão transmitir um jogo do Jacuipense contra a Juazeirense? Sim, Jacuípe e Juazeiro. Um dia o Flamengo teve 3 torcedores, 10 torcedores. Um dia teve, depois estourou, então todo mundo merece a chance, né? Exato. E foi a rádio e a televisão que fez o Flamengo ser o que é em termos de torcida, os times de São Paulo e do Rio. Por que as pessoas, Pedro falou, né, por que as pessoas daqui torcem para os times de fora? Porque a televisão e a rádio transmitem esses times. E as pessoas... E hoje, uma coisa histórica, né, Flávio? E hoje, sabe qual é o problema? Não é nem torcer pro Flamengo, não. Hoje é torcer pro Real Madrid, o Barcelona. É pior ainda. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Então, quando a TVE assume esse compromisso de ser a casa do futebol baiano e transmitir, por exemplo, todos os jogos do Campeonato Baiano da Série A e dar visibilidade aos clubes, a gente está formando e permitindo com que nós tenhamos atuais e futuras gerações de torcedores dos times da Bahia. Seja do Bahia, seja do Vitória. Jacuipense, ou Juazeirense, Itabuna, Vitória da Conquista. Todos eles são times. Tô com você, 100%. E aí, esse é o trabalho que a gente tem feito, seja na Série A do Baiano, seja na Série B do campeonato, seja no Sub-20, o feminino. Tudo isso hoje é transmitido aqui. Como você falou, tem um impacto econômico. Eu já ouvi de dirigentes de clubes dizendo, agora eu consigo patrocínio porque a TVE garante a transmissão de todos os jogos. Quando que um campeonato que tem 9 rodadas, do Campeonato Baiano, um time do interior joga 9 vezes. Antigamente, antes da TVE transmitir o campeonato, esse time ou ia aparecer só quando o jogo dele era contra o Bahia, ou só quando era contra o Vitória. Imagine, então na chave toda o cara tinha uma chance disso acontecer. Ou duas. Duas no máximo, Do 9 jogos, ele ia ter 2 jogos no máximo transmitidos. Agora ele tem os 9. Agora todos os jogos dele são transmitidos. São transmitidos, muito então, legal. Isso para você gerar... Isso para um jogador, eu já ouvi uma história que é o seguinte, vale mais para um jogador vir jogar o Campeonato Baiano hoje em dia, que é o campeonato que é transmitido ao vivo na TV e na internet, e isso dá uma projeção para o jogador no Brasil e no mundo, porque os olheiros estão olhando, estão podendo ver o Campeonato Baiano, que antes para vir ver tinha que pegar um avião ou pegar um carro, vir para ver um jogo de um jogador. Agora ele fica na internet, o jogo fica na internet, todos os jogos estão sendo transmitidos. Então isso tem um potencial de gerar negócios, além de fomentar a saúde, além de fomentar a prática esportiva, que é fundamental, a saúde, todos nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa cabeça, né, para viver bem, e o esporte faz parte disso. Então a gente está fomentando saúde, a gente está fomentando esporte, mas também tem esse impacto econômico. Então acho que... E as pessoas estão se vendo. Eu recebo vídeos, Pedro, de gente no interior com telão instalado num bar, parado para assistir um jogo do Campeonato Baiano no interior da Bahia. E às vezes é de um time do interior. Então as pessoas de Salvador estão tendo que assistir os jogos dos times do interior. Sim. As pessoas do interior também estão podendo assistir os jogos dos seus times e estão podendo assistir os jogos do Bahia e do Vitória também, com certeza. Maravilha. Temos mais interação aqui da nossa galera. Danilo Lumiano, boa tarde. Flávio, o projeto Grafias Eletrônicas tem previsão de retorno? Como artista do interior, tá vendo aí, do interior presente aqui. Só tive acesso à TVE através desse edital. Como você pensa em incluir o interior nas programações? Você vê, Flávio, como isso é uma demanda reprimida, né? Total, porque o interior não se vê. Se você troca de canal, você sai da TVE, vai nos outros canais, vê a quantidade de informação
que você vê show de artista do interior na televisão aberta na Bahia, em alguma outra que não seja na TV. Você vê algum jogo de time do interior que não seja na TV, você não vê. Não vê. Então, eu esqueci o nome do... Danilo. Obrigado aí, Danilo. Você citou um edital que foi o Grafias Eletrônicas, que foi um edital que nós fizemos para selecionar artistas e gravar esses artistas declamando poesias. E a gente gravou isso e trouxe isso para a televisão. Artistas da capital e artistas do interior. Imagina, quando é que um artista do interior, que é um poeta, um escritor, tem a oportunidade de aparecer numa televisão declamando... Que transmite para o estado todo. Então, quer dizer, nós fizemos isso com Grafias Eletrônicas e agora nós esperamos poder intensificar isso. Nós queremos muito buscar, inclusive, a parceria com o governo federal, com o Ministério da Cultura, certo? A Margarete Menezes virou ministra, né? Temos uma ministra da Cultura agora. Quer dizer, temos um Ministério da Cultura de volta, que antes não tinha. Então, nós esperamos que nós possamos ter cada vez mais recursos e investimento para que esse interior possa se ver. Agora... Acompanhe também, viu, Danilo, o Bem Bahia, que é o nosso programa de arte e cultura semanal, vale a pena, porque o que tem de artista nesse interior da Bahia é demais. É demais. Eu costumo dizer o seguinte, né? Os números que você trouxe, né? A gente tem aqui Salvador, região metropolitana, 4 milhões de pessoas, e a gente tem 15 milhões de pessoas no interior da Bahia. E o interior da Bahia, ele tem essa coisa de... ele vive... projetado na capital. E eu acho que isso é um problema brasileiro, eu me arriscaria a dizer. E quando a gente fala, né, assim, interior da Bahia, muitas vezes a gente pensa um lugar mais ermo, mais, digamos assim, mais pacato, né, que não há tantos movimentos culturais. Tá errado. Completamente errado. O pensamento é completamente errado, mas eu tô dizendo assim, o senso comum muitas vezes pensa isso, né? E assim, todas as vezes que eu tive a oportunidade de visitar o interior da Bahia, né, eu me surpreendi muito. Eu sou um cara da capital, nascido e criado aqui, menino de playground. E vendo as televisões daqui. E vendo as televisões daqui o tempo inteiro. Sem ver as coisas do interior. Exato. Então, tipo assim, eu me lembro a primeira vez que eu fui na Chapada Diamantina, mas não tô falando só das belezas naturais, da coisa da cachoeira, de trilha. Não tô falando disso. Tô falando de uma cultura culinária, de uma cultura literária, de uma cultura musical, e inclusive uma cultura civilizatória diferente da que a gente vive na capital. Outras relações humanas. Perfeitamente. É completamente diferente. Então, assim, aí você vai para Mangue Seco, né? O final da Bahia já é uma outra influência, já é uma outra cultura, já são outras relações humanas. Então, desde que eu tardiamente comecei a viajar pela Bahia, porque é essa cabeça antiga de pensar, pô, tem uma oportunidade de viajar, vou para fora, eu vou conhecer o Rio, eu vou não sei o quê, ou se tem um dinheirinho a mais, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. E aqui a gente tem esse caldeirão cultural, que eu não canso de usar essa expressão, que é assim, e está sempre em ebulição. Então eu acho que quem mora no interior da Bahia sente muita falta disso, porque muitas vezes ele não se identifica com o baiano da capital. É diferente. Né? Por isso que nós lançamos o Viajando pela Bahia, esse programa. Dá uma olhada no YouTube, Viajando, porque é o Matheus. Vou olhar, Matheus, ele tinha um programa anterior parecido em outra emissora. Exatamente. Aí depois ele saiu, abriu um canal no YouTube, o canal no YouTube dele tá voando. Mais de 250 mil pessoas lá, e tá produzindo, Matheus está produzindo hoje na Bahia, mas tá produzindo no Nordeste, no Brasil e no mundo. Sim. Ele tá viajando o mundo, mas gente, na TVE é o Viajando pela Bahia. E aí, no lançamento do programa, fizemos um evento, esse programa tem parceria com a FEComércio, Sistema Sesc. Sim. Eles estão nos apoiando esse programa. E aí, quanto mais gente quiser nos apoiar a TVE para produzir mais, a gente está precisando, viu? Boa. Quanto mais empresas, instituições da Bahia quiserem fazer parceria, estamos abertos. E aí, uma das pessoas presentes, o programa era sobre a Península de Maraú. O primeiro programa, eu já fui. Lugar lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Você já conhece. Claro. Essa pessoa baiana, nascida e criada em Salvador, disse pra gente no lançamento, eu nunca fui à Península de Maraú. É um crime, né? Pois é, ele falou, já fui, viajo o mundo todo, tem dinheiro pra ir pro mundo todo, e disse, nunca fui, mas... Eu falei, terminou o programa, ele assistiu o programa com a gente, eu falei, você não quer
Ele, rapaz, eu quero ir nesse lugar. Olha que lugar lindo, eu vou me organizar, vou para ir conhecer. Então, que bom que a TVE está cumprindo esse papel. O São João, você deve ter viajado para o interior no sempre, São João. Sempre. O que é o potencial desse São João? Qual é a emissora que mais transmite o São João da Bahia? É a TVE. Que transmite da capital, porque tem shows aqui no Pelourinho, enfim. Mas nós transmitimos São João de Amargosa, de Cruz das Almas, né? De cidades que também tem um potencial um turístico e tem um São João muito forte. Sim. Então, esse interior, na nossa forma de pensar nesse momento da história da TVE hoje, ele é prioridade. O interior é prioridade, se vê na TV, seja para quem está na capital poder conhecer, ou seja para quem está no outro interior que não conhece esse interior, poder ter a oportunidade de conhecer, quem sabe um dia fazer como você, Pedro. Você passou a conhecer e começou a dar valor. Isso. A gente só valoriza o que a gente tem, o que a gente conhece. Claro, o que a gente minimamente conhece. Inclusive, pergunta aqui para Billy Joe e para Caba, vocês conhecem Maraú? Vida de música, que os caras têm isso também, falta de tempo. Os caras vão lá, tocam e saem correndo. Acho que foi um Réveillon que o Adão tocou e eu tava na Mosaia, cheguei lá rapidamente, passamos. Não conheceu. Ou seja, você vê que a gente conhece pouco a Bahia. E isso é um negócio assim que depois eu entendi tarde isso. Eu tive recentemente em Boipeba, Moreré, que é perto de Boipeba, né? É na ilha de Boipeba. Mas, e eu já conheci Boipeba há mais tempo atrás. Achei maravilhoso, lindíssimo, né? Morro de São Paulo também, maravilhoso. Aí eu conheci primeiro Morro, que é um lugar que é lindo, maravilhoso, mas já não é tão bucólico. Aí eu fui pra Boipeba, já é mais bucólico do que Morro. Moreré. E Moreré, eles dizem que é o seguinte, tá tendo um movimento que eu achei interessantíssimo. A galera que morava em Boipeba e começou a sentir falta da coisa bucólica, começou a ir pra Moreré, atrás de... Então teve gente local que me disse assim, aqui é Boipeba há 30 anos atrás. Então, é curioso, porque esse viajar na Bahia, às vezes, lhe permite uma viagem no tempo também. Total. Porque você vai e conhece um lugar que, assim, eu fiquei impressionado, porque a vegetação muda completamente. A vegetação de praia é outra vegetação, né? Então, você tem mata atlântica fechada mesmo dentro da praia, né? Você for em Itacaré, você vai ver a mesma coisa. Então, assim, é incrível. E as pessoas lá têm uma relação diferente com a terra, porque eu fiquei assim, bobo com o que me contaram. Eu conheci um cara lá que me seguia no Instagram, a gente conversou, e ele disse, eu passo metade do tempo aqui em Boipeba e eu vivo metade do tempo em Boipeba e a outra metade ganhando para viver em Salvador. E ele disse, rapaz, aqui... as pessoas, você tem uma certa dificuldade, por exemplo, para lidar com as relações comerciais. Por exemplo, a pizzaria, sexta-feira de noite, chegamos lá, estava fechada. Principal pizzaria. Cara, o cara não quis abrir. Ele não tem a mesma noção que a gente fica assim ávido de que temos que faturar, temos que não sei o quê. Não, o cara já tem tudo ali. Ali é um paraíso do cara. O cara joga ali um anzol, ele pesca um peixe, ele pega uma lagosta e tal, e ele tá feliz, né? Então eu acho que assim, viajar pela Bahia lhe proporciona tudo isso, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Flávio, assim, você falou eu sei que a gente tá com o horário apertado aqui, eu vou correr daqui a pouco. 5 minutos? Vixe, deixa eu correr aqui. Mas sobre essa mudança toda no IRDEB, você acredita... eu queria que você falasse mais um pouco, o que Billy perguntou também, mas você acha que antes era uma falta de vontade, falta de recurso ou falta de vontade política? O que acontecia que a gente hoje foi possível ter essa transformação de qualidade no IRDEB? Inclusive, rapidinho, Flávio, tivemos aqui Jerônimo, que é um cantor, compositor, que ele fez uma colocação, né, dizendo, é uma emissora preconceituosa. Ele usou a palavra preconceituosa porque não tocava as músicas baianas, né? Então, acho que dentro dessa pergunta, a pessoa melhor para falar sobre isso seria você, para desmistificar ou para dizer, não, a gente não toca, não sei, de repente, sua opinião.
Bom, foram 2 perguntas, né? Vamos lá. Sobre o passado, eu não tenho condições de fazer essa comparação, porque eu nem morava aqui. Tá. Então, mas houve um ganho de investimento nos últimos tempos? Não, nos últimos anos o governo do estado investiu na TVE, certo? O governo do estado tomou essa decisão. Nós apresentamos projetos ao governador Rui Costa e ele, por exemplo, levar o sinal da TVE para o interior. Nós tivemos que instalar equipamentos no interior do estado para que as pessoas pudessem assistir. E foi um investimento que o governo do estado fez para comprar equipamentos para que as pessoas possam assistir a TV no interior. Perfeito. E que bom que isso pode acontecer. Como eu disse, elas têm o direito de assistir a TV, independente do município onde elas moram. Nós não completamos ainda 100% da população. Nós estamos agora para 11 milhões de baianos. O atual governador Jerônimo colocou no programa de governo dele, assumiu esse compromisso de levar o sinal digital para 100% da população no interior do estado. Certo. Então, isso é um compromisso para esses próximos 4 anos, digamos assim. Então, eu não consigo comparar porque eu não estava aqui, eu não assistia, eu não escutava a rádio, eu não assistia a TV e eu não tenho condições de fazer. Agora, que houve investimento, houve, né? E o então secretário de Educação, hoje governador, Jerônimo, foi um grande parceiro. Foi um grande parceiro para que nós pudéssemos reformar a rádio, comprar novos equipamentos, reformar a televisão, produzir novos conteúdos, transmitir partidas, transmitir o São João, transmitir o futebol, transmitir o carnaval, tudo isso contou com o apoio dele também, certo? Enquanto secretário de Educação, como eu disse, nós estabelecemos essa parceria na época, ele como secretário de Educação e nós como uma instituição vinculada à secretaria. Lançamos um novo canal, a TV Educa Bahia, isso também significou investimento para que a televisão existisse. Esse novo canal existisse. Então, tudo isso foi um investimento do governo do estado. E sobre o comentário aqui de Jerônimo, veja, no Bem Bahia, esse programa de arte e cultura que a TVE tem, o programa da quinta-feira da semana passada, os 70 anos de Jerônimo foi um dos temas das reportagens do programa, está aí no YouTube para quem quiser assistir. A Rádio Educadora toca músicas de Jerônimo, e como eu falei, a Rádio Educadora ampliou a sua diversidade musical. Isso vai completar 2 anos. É algo razoavelmente recente. Então, eu faço mais uma vez o convite para todo mundo escutar a programação da Rádio Educadora. E aí, a partir disso, tirar a sua conclusão. Mas não a programação da Rádio Educadora de 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos atrás. Estou falando da rádio de agora. Então, faço um convite para escutar 107,5. Escuta durante uma semana. Tira uma semana e fala, eu vou ficar escutando essa rádio aqui de manhã, de tarde, de noite. E aí, eu sou suspeito para falar. Eu posso listar aqui Cine Calmon. Escutei na Rádio Educadora hoje. Os meninos gostam demais aí, ó. Escutei na Rádio Educadora. Juliana Ju Moraes. Escutei na Rádio Educadora hoje. Escutei... Alexandre Leão, escutei na Rádio Educadora hoje. Eu escutei hoje a Luísio Menezes, tocando na Rádio Educadora. Então, assim, a Luísio Menezes é uma pessoa, Ju Moraes é outra, Cine Camon é outra, Alexandre Leão, são pessoas diferentes, entende? Eu tô citando, eu ouvi a rádio hoje 30 minutos, 40 minutos, porque eu no carro rodando. Então, durante o dia, eu vou dizer para vocês, de cada 4 músicas que a Rádio Educadora toca hoje, cada 4, no mínimo uma é baiana. E aí tem música instrumental e tem música com letra. Às vezes, porque a gente chama de bloco musical, às vezes além da primeira música ser baiana, às vezes o segundo também é. E pode acontecer até de um terceiro. Você pode ter um bloco de 4 músicas hoje na Rádio Educadora, que 3 podem ser de artistas da Bahia. Então, é muita música da Bahia, certo? Nós estamos até atualizando, fazendo um levantamento agora em maio, vamos divulgar nesses 2 anos, quantos % foi de música da Bahia e que artistas foram esses, que a gente agora organizou a Rádio Educadora ao ponto da gente conseguir dizer quantas vezes tocou Jerônimo, quantas vezes tocou Ivete, quantas vezes tocou Filho Gigante, Olodum, quantas vezes tocou Cine Calmon, quantas vezes tocou Lazo, Mariane de Castro, enfim, e tantos outros artistas completamente diferentes. Aí tem Gilberto Gil, tem Caetano Veloso, tem Maria Bethânia, tem também, certo? Mas quantos artistas... Afrocidade, tocou quantas vezes na Rádio Educadora?
certo? Isso toca, na Rádio Educadora toca a Afrocidade, né? E a gente fez um projeto na Rádio Educadora chamado Selo Educador Independente, que é um projeto que a cada mês divulga 2 lançamentos musicais de artistas independentes da Bahia. Então o pessoal chega lá, se inscreve, participa, a gente pega o CD ou o EP desse artista e fica 15 dias tocando na Rádio Educadora, intensivamente tocando na Rádio Educadora, divulga esse artista na própria TVE, esse artista participa de programas da Rádio Educadora, novos artistas, pessoas do interior que estão participando, pessoas da capital que estão participando. Nós trouxemos todas, ao longo de 20 anos do Festival de Música da Rádio, a rádio teve 50 finalistas por ano, 50 vezes 20 dá 1.000 músicas. Nós pegamos essas 1.000 músicas de artistas que ao longo de 20 anos participaram do festival e passamos a tocar essas músicas regularmente na programação da rádio. Boa. Então nós trouxemos muita música da Bahia. Claro que se aumenta a diversidade, se diminui até a quantidade. Talvez hoje, Maria Bethânia e Caetano e Gilberto Gil toquem um pouco menos, porque como tem outros artistas que a rádio não tocava antes, para tocar uma música, tem que outra música sair. Porque o dia continua de 24 horas. Né? O dia tem 24 horas. Então, se o dia tem 24 horas, a gente está buscando esse equilíbrio. É um equilíbrio de gênero musical, de artista, para tentar ampliar essa diversidade que a rádio já tinha, mas hoje é matemático. Se antes eram 6.000 músicas e agora são 16.000 músicas, onde é que está o preconceito aí? Se você aumentou, eu acho que o preconceito diminuiu. Porque se antes eram 6.000, agora são 16.000, significa que tem novas atrações. Mudanças. Né? Flávio, eu sei que a gente está com um tempo bem apertado, mas temos 3 perguntas aqui. Se você puder responder, seria ótimo. A primeira pergunta não sei se você soube, o BahiaCast foi cancelado, né, porque ele recebeu uma artista chamada Leda Chaves, que cantava uma música intitulada Eu Sou Negra, certo? Ela sendo loira, loira, de olhos claros e tudo mais. E essa música foi aceita pelo concurso que é feito pela TVE. O Festival de Música da Rádio. Exatamente. E a gente acabou sobrando pra gente, né? Porque ela cantou a música aqui, as pessoas começaram a fazer os comentários aqui e disseram que, como é que a TVE deixa passar uma coisa apropriação cultural. Exatamente. Na visão deles, é uma apropriação cultural. A gente até explicou. Chico Buarque é homem e falava muito bem das mulheres. Essa seria a primeira pergunta, não sei se você soube. A segunda pergunta vem de uma internauta que pergunta: qual o motivo dos programas ao vivo da Faixa Negra, Educadora FM, no Balanço do Reggae, Tambores da Liberdade e Evolução Hip Hop não estarem mais ao vivo na programação? Acho que dessas duas já são duas perguntas. Exatamente, porque senão você já está atrasado. Sim. E tal. Não, sobre o Festival de Música da Rádio, como é que funciona o Festival de Música da Rádio? Todo ano tem um festival, no último ano nós conseguimos inclusive ampliar a premiação em dinheiro. Antes eram 60 mil reais, nós ampliamos para 100 mil reais para os músicos baianos. Tem que ser ou nascido na Bahia ou morar na Bahia pelo menos 2 anos para se inscrever. E aí, a cada ano, nós convidamos músicos baianos para serem jurados desse festival. No ano passado, nós convidamos Mariene de Castro, nós convidamos Gabi Guedes, percussionista, nós convidamos... são sempre 2 homens e 2 mulheres. Nós convidamos... Ili, e nós convidamos o maestro do Neo Gibá, Ricardo Castro. Então, a cada ano são sempre 4 convidados que escutam as músicas e eles têm total autonomia para escutar as músicas, como tem que ser. A gente não fica pedindo para eles incluírem ou excluírem uma música. E eles chegam à conclusão com base nos critérios que são estipulados, dão as notas para as músicas e aí definem quem são as 50 finalistas e depois quem são as 6 premiadas. Esse caso aí foi um caso que os jurados e juradas escutaram. Não foi do festival do ano passado, foi do outro ano. Foi os jurados na época, se não me engano, acho que Lazo Matumbi, Lued Luna, Maju e... não sei se foi Tiganá Santana ou se foi outra pessoa, mas aí Tiganá eu tô em dúvida, mas sempre são 2 homens e 2 mulheres. Então eu lembro que era Maju e Lued Luna, Lazo e o outro, se não me engano, era Tiganá.
Bom, então foram os jurados que escutaram, inclusive aí todos são negros, todos são negros e negras, né? E a gente tem essa decisão na Rádio Educadora, porque a gente tem esse compromisso de ser a emissora mais negra da Bahia, tanto na TV quanto na rádio. Então, se você ligar, você vai ver apresentadores negros e negras, você vai ver conteúdos com negros e negras, músicas de artistas negros e negros. A gente assumiu esse compromisso de ser a emissora da década internacional afrodescendente. Isso tem que se materializar em conteúdos que combatam o racismo, certo? E que promovam e que deem espaço a artistas e personagens afro-baianos, né, no caso, ou afro-brasileiros. Então, a gente tem esse compromisso também. E, então, assim, acho que cabe aos jurados se posicionarem sobre isso, porque não foi a rádio que escolheu colocar a música, entende? Foram aqueles jurados e juradas que estavam naquele ano, na época eles até se posicionaram, depois soltaram uma nota sobre isso, então acho que não cabe à rádio se posicionar, porque não foi uma decisão da rádio nem colocar, nem retirar a música. Foi dos jurados e juradas. Então, todos os anos a gente convida os músicos da Bahia, porque melhor do que os músicos da Bahia para escutarem a música da Bahia, não há. Então é por isso que a gente já convidou Capinã, já convidou J. Veloso, já convidou, enfim, Márcia Castro já foi, Márcia Short já foi jurada, enfim, tem uma diversidade de pessoas aí que ao longo desses últimos anos foram jurados e juradas do festival. E sobre a questão dos programas que você levantou, a rádio tinha 15 programas na rádio. São programas que a gente chama segmentados, que tocam um ritmo musical. Por exemplo, tem o Educadora Blues, que é Eric Asma que produz o programa. A rádio tinha 15 programas. Nós lançamos 10 programas a mais. Mantivemos todos os 15 e lançamos 10 programas a mais. Então a rádio passou a ter 25 programas. Dos 15 programas que existiam até então, a gente tinha 12 programas que eram gravados e 3 que eram apresentados ao vivo aos sábados. Quando nós fizemos a mudança na programação da rádio, nós mantivemos todos os programas. Esses programas, todos esses que você citou, estão no ar. Eles mudaram de horário, porque a gente fez uma análise. Qual horário melhor para um programa de hip hop? Qual o horário de reggae? Qual o melhor horário do forró? Qual horário? Então a gente fez um estudo da grade e alguns programas mudaram de horário. Esses foram mantidos no sábado, mas mudaram de horário. E nós passamos, na época era pandemia, então esses programas passaram a ser gravados. Mas depois nós decidimos manter esses programas gravados, como são todos os outros programas da rádio. Todos os outros são gravados. Então, portanto, eles estão sendo tratados igualmente. Então, o programa que é com Eric Asma é gravado, certo? Que é o Educadora Blues. Os outros também são gravados. Então, eles estão sendo gravados igualmente. Os ouvintes continuam escutando o programa, certo? Porque o que importa é um programa de música. Então, as músicas continuam tocando e a gente passou a fazer uma outra coisa. Como esses programas passaram a ser gravados, a gente começou a receber esses programas antes. Gravado tem mais qualidade que ao vivo. Vocês estão aqui, sabem o que eu estou falando, porque a gente está fazendo isso aqui ao vivo. Se errar, já errou, já foi. Mas gravado não. Então, gravado você consegue garantir uma qualidade melhor para quem está ouvindo o programa, certo? E nós passamos a receber essas músicas com antecedência, os programas com antecedência, para tocar esses estilos e essas músicas ao longo da programação. Então, por exemplo, tem no balanço do reggae, mas no reggae não é só sábado, 5 horas da tarde. Eu acabei de escutar de manhã Cine Calmon. Então, isso significa que está tocando reggae em outros horários também. Então, tem um conjunto digamos assim, de situações que fizeram com que a gente trouxesse esses programas e padronizasse esses programas, como são todos os outros. Os estilos musicais ganharam espaço. Então, hoje a gente toca mais bloco afro, a gente toca mais rap, hip hop. Pode escutar agora. Agora não. Hoje à noite, segunda à noite, de 8 às 10, liga na Rádio Educadora se não vai tocar rap, hip hop na segunda-feira de noite. Vai tocar, porque todo dia à noite a gente está tocando mais rap, hip hop na rádio. Não é só agora sábado à noite que toca. Porque a gente não tem que ter, digamos assim, uma reserva só para tocar rap, hip hop e reggae. Isso tem que tocar no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, no sábado, no domingo. Claro, tem um programa que vai ser 1 hora dedicado àquele estilo musical. Mas no conjunto da programação a gente pode e deve tocar também esses estilos. Então, a diversidade aumentou. Não teve nenhum prejuízo. Os ouvintes continuam ouvindo o programa. E a gente começou a tocar essas músicas ao longo da semana, então ganhou os artistas. Os artistas ganharam mais espaço. E quem gosta desses estilos musicais também, porque está ouvindo mais na Rádio Educadora. Então, assim, óbvio que as coisas ao vivo, às vezes, tem um frenesi, que é mais ao vivo e tal, não sei o quê. Mas a grande maioria dos programas de televisão, por exemplo, são gravados.
O que a gente tem hoje na Rádio Educadora ao vivo é o quê? Jornalismo, que aí não tem como, você não vai gravar um telejornal. Você não vai gravar um rádio-jornal. Até pelo timing, né, dos acontecimentos. Tem que ser ao vivo. Mas um programa musical, aí é música, e o que importa é o som que você está tocando, e a qualidade do que você está oferecendo para o ouvinte. Então, eu faço o convite para as pessoas acompanharem a programação musical da rádio, que eu acho que elas vão se surpreender positivamente escutando isso que antes elas só escutavam em determinados horários, elas agora vão escutar ao longo da semana, ampliando essa diversidade. Pois é, estamos chegando aqui no final, muito preocupados com o seu horário especificamente, porque a gente ficaria mais tempo aqui, mas compreendemos 100% aí a sua correria, a sua loucura. E eu vou te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: independente da transmissão do carnaval, analisando o carnaval, né, como um grande evento, você hoje vê o carnaval como um evento democrático, propriamente dito? Eu acho que o carnaval, ele é democrático, mas ele é excludente, ele é contraditório, né? Porque você tem espaços, artistas que se apresentam na rua, e aí você vai e assiste. Você tem espaços privados, em que para você entrar você tem que pagar R$1.000, R$2.000. Então você tem essa contradição. Você tem grandes nomes que vão tocar de graça. Seja via governo do estado, seja prefeitura, enfim, que vão tocar em palcos, que vão tocar em trios, e o povo vai poder ir ali assistir, presenciar aquela apresentação. Então eu acho que por um lado é democrático, mas por outro lado também é excludente, porque você também tem artistas que hoje só tocam em camarote, você só tem... Enfim, e aí você começa a restringir um pouco não, você restringe bastante, porque a gente sabe que nem todo mundo tem R$1.000 ou R$2.000 para pagar. Então, acho que o carnaval ele é contraditório, ele é democrático, mas ele também é excludente. E no caso da TVE, que nós fazemos a maior transmissão do carnaval, nós queremos democratizar o acesso ao carnaval. Seja de quem está na capital, seja quem está no interior, poder assistir de graça, porque no fundo é de graça, não está pagando nada para assistir, não está tendo que pagar nada, não está tendo que comprar um pacote, né? Não está tendo que assinar nada, então, na verdade, está ligando a TV e está vendo. E nós vamos buscar essa diversidade. Nós queremos e faremos, eu não tenho a menor dúvida, a transmissão mais diversa do carnaval. Vai ter um pouco de tudo na transmissão da TVE. E aí fica o convite para vocês assistirem. Quem puder vai para a rua, volta para casa e liga, ou antes de sair de casa liga também. E quem for ficar em casa, porque não está afim de sair, não tem dinheiro para sair, não consegue vir para Salvador, está no interior, fica ligado na TVE também, que eu acho que vai se surpreender. A gente está preparando muita coisa boa aí. E uma grande homenagem a Moraes Moreira, esse baiano que nós transmitimos o último show dele no Carnaval. Que honra, hein? E vocês vão ver aí muitos conteúdos, entrevistas com ele que nós temos no acervo, shows dele que nós temos no acervo. E, enfim, preparamos um material muito especial que ele merece. E vai ser com certeza muito emocionante. A família dele vai estar com a gente nessa transmissão. Davi, Cissa, que é filha também, enfim, sobrinhos. Legal. Então a gente vai estar recebendo também eles com muito carinho para agradecer, né? No fundo a gente tem que agradecer a Moraes Moreira e tantos outros artistas que fazem a alegria do povo. No fundo, a gente fica feliz de fazer a transmissão do carnaval porque a gente está levando a alegria do artista para o povo. Essa é a nossa função, é permitir aproximar quem não pode ir por algum motivo do artista. E aí Sim. fazer essa junção pela televisão, pela internet, pela rádio. Não é a mesma coisa de estar presencialmente, mas é uma experiência também e é o que a gente vai oferecer a partir de quinta à noite. Fiquem ligados aí, quinta, 7 da noite, começa a nossa transmissão e só termina 1 da manhã da quarta-feira de cinza. Se terminar, viu? Porque do jeito que o povo tá represado com esse negócio de carnaval, acho que não vai acabar a quarta de cinza, não. Vão atropelar e vai passar carnaval 2 semanas aí. Se prepara a antena, porque vai ter transmissão aí. Flávio, queria te agradecer muito, aproveitar para parabenizar por essa questão do carnaval, de vocês abrirem a transmissão, independente de ser bloco, né, blockbuster, né, bloco super comercial, e dar o verdadeiro palco para os blocos afro, para todos os blocos, independente se aquilo tem um valor
entre aspas, muitas aspas, comercial para quem está assistindo, ou não, porque valor cultural tem, ninguém duvida, né? Então, queria te parabenizar por essa, né? Isso é uma missão. Então, siga firme. Bom carnaval. Obrigado por você estar aqui com a gente. Espero te encontrar em breve, com mais tempo para a gente conversar, né? Vai ser um grande prazer. E agradecer a sua audiência que esteve aqui com a gente e que vai estar, como diz nosso amigo Serginho, a qualquer tempo consumindo o nosso conteúdo. E agradecer a Sampaio Sabores, agradecer a Original Ateliê, agradecer a Cabas, nosso diretor executivo aqui. Pedir desculpa aqui pra galera que mandou algumas perguntas, que estão, pô, cadê minha pergunta? Mas infelizmente o tempo, a gente já foi até um pouco além, tem algumas perguntas. Mas eu acho que vale a pena a gente, depois com mais tranquilidade, marcar um segundo tempo. Com certeza. Né? Inclusive, pode marcar, é que eu tô realmente na correria. Eu sei, não precisa nem falar. Inclusive, Flávio participou agora da transição, né, do presidencial e tal. Tem muita história ainda pra contar, né? Muita coisa aí. Pois é. Obrigado, Flávio. Obrigado, viu? Aproveite muito, descanse quando tudo isso terminar, porque depois a gente vai conversar de novo. A todos vocês, muito obrigado. Uma boa segunda-feira. Exatamente. Daqui a pouquinho, gente, 18 horas, vovô do Ilê aqui. Também já, né? Daqui a pouquinho, daqui a 2 horinhas, vovô do Ilê vai estar aqui, né, nos agraciando com suas informações sobre a história do Ilê. Eu quero ver todo mundo aí. E é isso, né? E as vésperas do carnaval. Pô, que honra pro Bahia Cash, né? Certeza, tanto o Flávio aqui, as vésperas, quanto o vovô do Ilê, as vésperas, né? Exatamente. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê mais tarde, às 18 horas.